Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo de Presença, um espaço pensado para apresentar, discutir e celebrar a nossa odontologia. Nesse programa eu compartilho com vocês as nossas estratégias para que você possa atrair os melhores pacientes para o seu consultório, sempre com ética e sem desperdício do seu precioso tempo. Eu sou Daniel Maranhão, sou um professor universitário com mais de 10 anos dedicados à docência, mais de 20 anos vivendo a odontologia, mas acima de tudo um cara apaixonado por esse universo da odontologia e que quer devolver um pouquinho daquilo que já ganhou de presente desse mundão da odontologia. E é por isso que esse canal foi criado e por isso que o Bate-Papo de Presença existe. Bom, no nosso último Bate-Papo de Presença, eu falei um pouquinho sobre aquela história de fazer ou não dancinhas, da necessidade de cuidar de outros aspectos além do fato de escolher entre dançar ou não dançar, né? Deixar claro que a escolha da dança ela do dançar ou não dançar, ela tem mais a ver com o seu perfil e com o perfil de quem você está querendo atender. Mas outra coisa muito importante acontece nesse meio tempo, aí, nesse caminho todo, e que está um pouquinho relacionada com essa parte do dançar ou não dançar, não necessariamente com o fato da dança em si, mas está relacionada muito a esse negócio do ter vergonha de aparecer. E mais do que a vergonha de aparecer, eu tive um relato muito interessante e até foi um dos grandes motivadores de eu fazer esse vídeo, de conversar sobre isso com vocês. É o medo do julgamento dos outros colegas com relação àquilo que a gente está fazendo nas nossas redes sociais. Isso é muito, muito presente, né? Eu tive mais de um relato sobre isso, mas tive um relato de uma ex-aluna próxima mesmo, mais próxima, que foi um bate-papo que a gente se encontrou assim ao acaso, e aí conversando com ela, ela falando sobre o conteúdo, estava gostando muito aqui do conteúdo, e aí me falou que achava muito legal, mas que tinha problemas em pôr isso em prática. E eu perguntei, mas que problemas, né? Porque é uma pessoa muito inteligente, muito estudada, uma pessoa muito estudiosa, né? E uma pessoa que tem facilidade de falar, tem um bom vocabulário, enfim, né? Uma pessoa desinibida para falar e tudo mais, e ela se sente compelida a ficar fora das redes sociais dela, a não falar sobre aquilo que ela faz. E isso me deixou encucado. Na hora eu acabei não levando o assunto mais adiante, mas depois eu fui conversar com ela, né? Eu entrei em contato com ela por WhatsApp, a gente tem contato um do outro, e eu entrei em contato com ela, a gente começou a conversar e para entender um pouco melhor sobre isso, isso me fez fazer esse vídeo, tá? Eu vou explicar mais ou menos depois, mais para frente, toda essa história dela, mas o que é que fazia com que ela não fosse para frente ali dentro das redes sociais. Mas a primeira coisa que eu queria fazer, antes de contar essa história, é afirmar para você que você não está sozinho, você não está sozinha nisso. Se você sente vergonha de aparecer nas redes sociais, se você sente medo de ser julgado por outros colegas, ser julgado de repente até por pacientes, enfim, por quem quer que seja, ser julgado pela essa grande massa que usa redes sociais o tempo todo, tudo bem, você não está sozinho nisso, tá? É parte da nossa natureza humana, faz parte psicologicamente, né? Lá ancestralmente a gente foi criado e a gente sempre teve a necessidade de fazer parte de grupos, de ser aceito. Então por isso esse nosso medo do julgamento, esse nosso medo da desaprovação. Esse nosso medo da desaprovação vem justamente daí, porque lá na época das cavernas, fazer parte de um grupo era garantia de uma maior chance de sobrevivência, né? Entende? Se você está lá andando sozinho, no meio da selva, cheio de animais selvagens,
perigosos, que você virou alimento ali naquele caminho, você estar sozinho, você está muito mais frágil do que você estiver em grupo, né? O grupo se protege, o grupo, quando você faz parte de um bando, quando você faz parte de um grupo, o grupo tem uma força muito maior do que o indivíduo sozinho. Então, a nossa natureza, o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente queira ser aceito por grupos, que a gente tenha que fazer parte, que a gente tenha que... essa necessidade, entre aspas, de aprovação, né? E aí a gente fica com aquele pensamento, né? Essa necessidade de aprovação, no fim das contas, faz com que você fique ali. Pô, mas o que será que vão pensar de mim? O que será que estão pensando de mim? Mas e se eu fizer tal coisa, o que será que vai ser que vão pensar de mim? Então a gente, em alguns momentos, se paralisa nessa história. Se paralisa porque a gente não decide que é melhor não fazer nada e não ser julgado do que se expor e ter a possibilidade de ser julgado. Porque você não tem certeza de que você vai ser julgado. Você não tem certeza de que você vai ser... de que as pessoas vão reclamar do que você está fazendo, de que você vai ser execrado por aquilo que você está fazendo. Essa certeza você não tem. A certeza que você tem é que se você não fizer nada, nada vai acontecer. Então, o que se faz? Nada. Né? Eu me lembro aqui falando isso, me lembrei agora de uma passagem muito interessante do professor Clóvis de Barros, né, que ele conta sobre o momento em que ele descobriu a felicidade, a vocação em dar aula, em falar, e que ele... o momento em que ele estava ali na frente das pessoas para fazer a apresentação, uma apresentação que ele teve que fazer na escola, e que aquilo no momento estava tão legal, mas tão bom, que para que ele não acabasse, ele não começava. Não é mais ou menos o que a gente faz, né? Não no sentido da busca da felicidade, mas a partir do momento que agora ninguém me julga, é melhor eu não fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa, alguém vai me julgar. E eu conheço excelentes profissionais que não postam nada nas redes sociais porque tem medo desse julgamento. E não é às vezes o julgamento do paciente, porque o paciente ele não tem aquela capacidade técnica de julgar a gente, né? A gente tem medo mesmo mais do julgamento dos colegas, do julgamento da classe. Porque quando você posta alguma coisa, e é normal, né? Você já deve ter visto casos assim, chega no seu consultório, um caso que você não concorda com a resolução e que você acha que aquilo está errado. E eticamente você não pode dizer que está errado, porque você não sabe o percalço que a pessoa passou, inclusive, para chegar até aquele resultado. Mas enfim, a gente tem essa tendência de julgar. Então a gente não quer ser julgado também, né? Voltando para a história da minha ex-aluna que eu encontrei, que depois acabei conversando, ela disse que o maior medo dela nem era tanto o julgamento técnico, do tipo, pô, essa restauração não ficou legal, ou essa cirurgia, ela é periodontista e fez especialização dentística também. Então, será que essa minha restauração tá legal? Será que minha plastia gengival ficou bacana? A ideia dela não era nem essa. A ideia dela era o medo do julgamento em si, era mais no sentido do modo com o qual ela se conectava, com que ela conversava com os pacientes nas redes sociais, o linguajar que ela usava. Porque vamos lá, eu já falei isso algumas vezes e a gente eu vou repetir porque a gente esquece, a gente não sabe, talvez você não tenha visto isso ainda em nenhum vídeo meu, mas quando a gente está criando conteúdo, a gente precisa entender que o nosso conteúdo está sendo criado para alguém. E esse conteúdo sendo criado para alguém precisa conversar com esse alguém.
E se eu estou criando conteúdo para falar com quem é leigo, não se justifica eu começar a falar termo técnico. Não se justifica eu começar a rebuscar minha linguagem. Não se justifica eu começar a usar termos mais técnicos, cultos, eu querer parecer mais esperto falando ali naquele momento. Eu querer passar uma informação como se eu estivesse conversando com um colega, né? Se a gente estivesse conversando aqui, estou conversando eu e você, e eu fosse falar sobre uma restauração, eu poderia dar dados técnicos. Agora, se eu tiver que falar para um paciente sobre uma restauração, eu tenho que falar para ele sobre os benefícios dessa restauração de um jeito que ele entenda. Porque se ele não entender, minha mensagem não serve de nada. Então, o maior receio dela, a maior angústia que ela tinha, era sobre o fato de ser criticada por usar uma linguagem mais coloquial, por usar uma linguagem mais simplificada para explicar para as pessoas na rede social aquilo que ela queria explicar, mostrar para os pacientes aquilo que ela gostaria de mostrar. E olha que coisa louca, né? Porque tecnicamente ela sabe que ela não tem por que ficar tão preocupada, porque tecnicamente ela sabe que ela é uma boa profissional. Mas ela tem medo do julgamento da classe por conta de um detalhe que, na verdade, talvez ela mesma não se sinta bem ainda em falar a respeito. E a primeira pergunta que eu fiz para ela quando ela me contou essa história foi justamente para saber se algum dia isso já tinha acontecido. Porque assim, quando a gente passa por uma situação desagradável, é comum que a gente crie uma espécie de trauma, né, dessa situação. O pessoal diz, né, se você já foi mordido por cachorro alguma vez, todo cachorro é um potencial mordedor para você. Então, é possível que você tenha tido alguma experiência antiga e essa experiência vem à tona quando você vai fazer isso novamente. E aí você fica com esse pé atrás. Então eu perguntei para ela se isso já tinha acontecido. Se ela já tinha postado alguma coisa, escreveu e alguém falou, poxa, mas você escreve melhor que isso. Nossa, você escreveu de um jeito rude, de um jeito rudimentar. Por que eu perguntei isso? Porque eu queria saber da experiência dela a respeito, para saber até para poder contar para vocês aqui. Nossa, realmente tem gente que fica patrulhando isso daí para atormentar. Mas a resposta dela foi tão rápida e tão incisiva, não. Rápida, instantânea. Pá, não. Não, nunca fez, nunca ninguém reclamou do que eu escrevi. Então, na verdade, ela não estava medo, o medo dela não é nem de ser julgada porque ela já foi julgada. O medo dela é assim, e se eu postar, alguém olhar, não gostar, comentar, e aí? Olha quanta coisa que tem que acontecer. E ela ficar sabendo, né? Então, a gente fica com medo do que pode vir a acontecer. Você não tem nem certeza de que aquilo vai acontecer. Você pode ter medo de pôr a mão na boca de um jacaré, porque você sabe que o jacaré vai morder você, mas você não pode ter medo de fazer uma coisa que você não tem... Primeiro, que você não tem certeza de que vai acontecer. Segundo, que é uma coisa que, se acontecer, não vai trazer efeito real, efeito prático, real, nenhum na vida dessa pessoa. A pessoa reclamar que você escreveu, ao invés de você escrever dente 21, como eu vejo sempre, incisivo central superior, você falar os dois dentes mais da frente, qual é o impacto na sua vida de alguém reclamar que você escreveu de um jeito ou de outro? Você vai ser criticado, só. Mas, de maneira prática, você acha que um paciente seu vai deixar de seguir porque você... vai deixar de ser seu paciente porque você escreveu desse jeito? Você acha que o CRO vai te cobrar mais caro porque você escreveu desse jeito?
que você vai perder pacientes, porque, nossa, esse dentista, nossa, olha como ele fala, não vou mais me atender com ele. A real é que é o contrário, porque você está se aproximando dessas pessoas, porque você está falando a língua que elas entendem. Então, eu sei que esse medo de julgamento, ele é paralisante. Eu acabei de falar isso, né, no começo, mas principalmente isso tem aumentado, eu enxergo isso aumentar por conta dessa odontologia irreal que a gente vê no Instagram. Você fica olhando casos perfeitos, maravilhosos, postados, compartilhados, aquela reabilitação maravilhosa, aquela transformação que a pessoa nem parece que é a mesma pessoa do começo e do fim. Que aí você olha aquilo e fala, pô, isso daí não é a minha realidade. Muitas vezes não é mesmo. E tudo bem não ser a sua realidade aquilo, porque aquilo é uma realidade fabricada. Aquela realidade não é a realidade. Você acha que o cara faz aquilo todo santo dia, toda hora, todo paciente? Não. Eu sei que quando você vê isso você vê em congresso e no Instagram, enfim, não necessariamente só no Instagram, né? Mas você vê esse tipo de realidade, você às vezes se sente até meio deprimido, né? Poxa, olha o que o cara faz, eu não consigo fazer isso não. Ontem eu dei a primeira aula de escultura para os meus alunos da graduação. E antes mesmo de eu começar, eles tiveram uma experiência prévia na disciplina de anatomia, onde eles começaram alguma coisa. Eles já me falaram assim, professor, eu odeio, foram essas palavras, eu odeio escultura. Eu falei, nossa, mas que ódio tão grande, quantas você fez? Uma. Como a pessoa pode chegar a essa conclusão desse jeito? Como é que isso pode chegar num nível tão grande assim? E aí a explicação é simples. Esses meninos, né, esses meus alunos, eles assistem os vídeos de escultura que a gente disponibiliza e aí eles comparam a técnica de escultura de um profissional que já fez isso muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes com eles que estão fazendo a primeira escultura da vida deles. Será que isso é saudável? Até que ponto isso é saudável? Até que ponto é saudável a gente comparar os nossos casos do dia a dia, os seus casos do dia a dia, com aqueles casos que são postados ali por aqueles influenciadores que você segue, não vou citar nomes porque são vários e variam de área para área, né? Por que eu estou falando isso? Você sabe como é que esses resultados dessa odontologia, que não é do seu dia a dia, né? Vamos ser bem sinceros. Como é que isso faz? Aquilo, na verdade, é um recorte, é escolhido a dedo. Não representa o todo dessa pessoa. Como que eu sei disso? Eu já publiquei caso clínico. Eu publico todos os casos clínicos que eu faço? Não. Eu já publiquei caso clínico em livro, em revista. Como que você faz? Você escolhe a dedo. Você faz aquilo de um jeito que você didaticamente vai fotografando passo a passo. Você escolhe, aquilo é um recorte do todo, é um recorte daquilo que você vai ver. Eu me lembro de assistir uma aula do professor Baratieri, assistindo uma aula dele num congresso, eu não me lembro se foi num CIOSP, mas acredito que tenha sido num CIOSP, assistindo uma aula dele em que ele fala que acham bonito esses casos que tem no livro. Esses casos que tem no livro, na verdade, ele pega um dia inteiro que precisa para fazer, às vezes, uma classe 1. Porque prepara isso, prepara aquilo, e faz a foto assim, faz a foto assada. Demora um tempo absurdo, que não é o tempo que você tem que, monetariamente, financeiramente, para você, não compensa fazer isso no seu consultório. Não vale a pena fazer isso no seu consultório. Então a gente tem que entender que, e até ele complementa, eu achei muito interessante o complemento dele, que o que ele mais gostava de fazer era classe 1 de resina. Né? Por quê? Porque é um procedimento simples, rápido e que financeiramente é bem rentável. O que é legal de fazer? Legal de fazer profilaxia. Por quê? Porque a rentabilidade é alta. Então, muitas vezes a gente se espelha em coisas que não são a realidade total da vida daquele influenciador, até inclusive. Ele está te mostrando um recorte que ele decidiu mostrar para você.
Por quê? Porque existe alguma finalidade didática nisso. Então, quando a gente mesmo faz um caso clínico para publicar, esse caso clínico ele tem uma finalidade didática, de mostrar uma técnica, de apresentar uma resolução de um caso, para que você tenha condições de fazer a mesma coisa. Mas você não vai demorar 4, 5, 6 semanas, às vezes, para fazer o caso clínico como a gente leva, por exemplo, numa universidade. Você vai ter, até porque o seu paciente não vai ter essa paciência toda, né? Sejamos bem francos aqui. Mas a ideia, basicamente, é apresentar para você de uma maneira muito mais didática, e por isso que eu faço isso, né? Faz parte do meu métier fazer isso, então eu tenho que fazer. Você não tem necessidade de fazer isso. Você tem que dar a melhor resolução possível dentro daquilo que você tem capacidade de fazer para os seus pacientes e pronto. E sempre querer evoluir. É esse o caminho. Esse é o caminho do que você tem que pensar. E quando eu falo para você que essa história de você se paralisar porque você está vendo esse tipo de coisa online, você está lendo sobre esse tipo de coisa e você se paralisa e não vai para frente, isso nada mais é do que um tiro no pé. E por quê? Porque o maior prejudicado por essa paralisia é você. Porque essa sua paralisia, por conta da opinião de uma pessoa, melhor, por conta do que você acha que uma outra pessoa pode achar daquilo que você construiu como conteúdo, isso não vai pagar suas contas. E nem vai pagar as contas do seu consultório. Agora, você tem uma estratégia, você criar seu conteúdo, você distribuir seu conteúdo, você anunciar, você trabalhar em cima do seu público para que esse público se transforme em paciente sentado na sua cadeira, isso sim vai te ajudar a pagar as contas, isso sim vai te ajudar a ter uma vida melhor, isso sim vai te ajudar a ser melhor remunerado, isso sim vai te ajudar a conseguir aquilo que você tanto quer. Então, não fazer nada talvez seja... não é nem falhar, na verdade, né? Existe até um ditado, né? A verdadeira falha não é você tentar e não conseguir, a verdadeira falha é você nem tentar, né? Então acho que não conseguir faz parte do processo de aprendizado. Enquanto você não consegue, você aprende com os seus erros e você vai evoluindo para ser cada dia melhor, né? Então, se você... o que você precisa fazer, na verdade, né? Se você virar essa chave dentro da sua cabeça, o que você precisa fazer é simples, na verdade. Eu sei que não é fácil, mas é simples. Não é algo complexo para ser feito. Pode ser difícil no sentido de que você precisa fazer essa virada de chave. Então, existem alguns pontos que vão te ajudar a passar por esse processo. Você vai precisar refletir sobre eles. E para começar, assim, a primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça é que é impossível agradar todo mundo. Quando você aceita isso, é tão libertador. Mais do que qualquer coisa, é libertador. A sensação que você sente é de liberdade quando você percebe que você não precisa, você não pode, não deve, não precisa agradar todo mundo. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Que nem Jesus agradou a todos, por que eu vou agradar? Então, isso é um ditado popular que eu ouço desde que eu me conheço por gente e que é muito verdade. É muito verdade. Quando você percebe que você não consegue agradar todo mundo, esse princípio de entender isso, que é impossível agradar todo mundo, faz você entender que não dá, inclusive, para você querer ter todos os públicos possíveis das suas redes sociais no seu consultório. A gente tem 100 milhões de pessoas, né, 100 milhões de contas ativas aí nessas redes sociais, nas principais redes sociais, Instagram, Facebook. A gente tem 100 e pouco em cada uma. Não dá para comunicar com essas 100 milhões de pessoas, porque elas são diferentes. Então, o jeito com que eu vou falar para alguém que é adolescente, o meio
com o que eu vou falar, o formato que eu vou falar é diferente com o formato que eu vou falar para quem é já de mais idade, quem é idoso. Então, tudo isso faz essa liberdade de entender que você não vai agradar todo mundo, faz até isso ficar mais fácil na sua cabeça. Você precisa escolher quem você quer agradar. E aí, via de regra, os desagradados vão aparecer. Então as pessoas que não gostaram, que não gostam, vão aparecer e vão comentar, mas tudo bem, você não fez para agradar ele. Se ele se sentiu incomodado com aquilo, significa que ele não é o seu público. E se ele assistiu, não gostou e reclamou, ótimo. Ele que deixe de te seguir. A melhor coisa para você é que ele deixe de te seguir. Que ele deixe de acompanhar seu conteúdo. Por quê? Porque assim, o que está acontecendo nesse momento é que você está fazendo um filtro de para quem você gostaria de falar e quem está gostando de ouvir aquilo que você tem para falar. Tá? E na sequência disso, a gente tem que entender que esse novo universo das redes sociais, ele trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim. Como assim? As redes sociais, elas são talvez o meio de comunicação mais democrático que a gente tenha. Democrático porque todo mundo que tem um celular e que tem acesso à internet tem acesso às redes sociais e tem direito a colocar sua opinião, né? Você pode simplesmente ir lá, entrar numa rede social e falar que você gosta do amarelo e alguém vai lá e fala que gosta do vermelho. E tudo bem, cada um tem a sua opinião e beleza. Deveria ser assim, pelo menos, né? Então a gente tem essa voz para todo mundo que tem acesso a essas redes sociais. E por que isso é bom? Isso é bom porque isso deu voz para que a gente pudesse propagar informação de qualidade, para que a gente pudesse transpor barreiras e levar mensagens para pessoas, para públicos que a gente não alcançaria estando dentro do consultório, usando outros tipos de mídia, né? Por outro lado, tem o lado ruim, porque ao mesmo tempo que a gente pode propagar esse tipo de informação, tem aqueles que podem se achar no direito de policiar o que você está falando e reclamar, às vezes até de um jeito inapropriado. Mas tudo bem, a pessoa que está reclamando diz muito mais sobre ela, como ela faz isso, do que sobre você. Você não pode se deixar abater por conta disso. E aliás, é um excelente sinal você começar a ter os haters, né? Como a gente fala. Por quê? Esses caras são pessoas que estavam de repente fora do seu radar e que você começou a aparecer para essas pessoas e nesse momento você incomodou. E esse incômodo fez com que ele achasse ruim e quisesse reclamar. Um sinal que você está aparecendo bastante, pensa assim. Você está aparecendo para bastante gente. A terceira coisa que você tem que fazer é parar de se comparar com os seus colegas. Para de comparar. Não fica olhando para a grama do vizinho. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu caminho. E por conta do caminho que a gente segue, a gente tem os resultados diferentes, cada um com o seu resultado. Então, se você quer fazer o meu caminho, calce as minhas sandálias. Tá? Cada um tem dificuldades em alguma parte da vida ou facilidades em alguma parte da vida que vão fazer com que você tenha maior ou melhor resultado ou diferentes resultados, não vou chamar de melhores ou piores, você tenha diferentes resultados. Então, se você quer comparar os resultados de alguém com os seus, você tem que entender que tudo tem que ser idêntico, o que já passa a ser uma impossibilidade, já que você é diferente da outra pessoa. Né? Vocês, como indivíduos, já são diferentes um do outro. Então, só aí já é impossível. A bagagem de cada um é diferente, as experiências de cada um são diferentes. Tudo isso é diferente, então já é impossível você querer comparar você com o outro. Use o que o outro fez de bom, tente replicar para a sua realidade. Pegue o que o outro fez de ruim e não tente fazer, só isso. Mas não fique se comparando.
Entenda o processo ali e use para o seu crescimento, certo? A quarta coisa que você precisa fazer é trabalhar as suas potencialidades. Você sabe dizer o que você sabe fazer de melhor? Não estou falando o que você mais gosta de fazer, ou o que te dá mais lucro, ou a sua especialidade, não. O que você faz de melhor? E aí não precisa nem ser odontologia, pode ser trato com pessoas. Dedique-se para conhecer o que você faz de melhor. Isso vai melhorar a sua autoconfiança. Isso funciona como uma blindagem para te proteger contra esses ataques desqualificados aí que podem aparecer no seu caminho. Tá? Quinto passo, quinta coisa para se fazer, né? Não leve nada disso para o lado pessoal. Eu sei, você já deve ter visto, tem gente que briga por novela, que atacaram a Cláudia Raia aí esses tempos, né? Porque estava grávida, que ataca a pessoa, no meu modo de entender, porque não tem mais o que fazer, né? E precisa de atenção. São pessoas que estão demandando atenção. Não leva isso para sua casa. Essas críticas, elas são vazias, elas não merecem a sua atenção. E no nosso mundo odontológico isso vai ser normal. Quando a gente começa a usar a rede social para divulgação, para educação de outras pessoas, é muito comum você ver críticas de pessoas que, no fim das contas, são pessoas que não tiveram coragem de fazer o que você está fazendo. Tá? Então, essas críticas vão aparecer, mas não é pro lado pessoal. Na verdade, a pessoa ela não tem mais nada que fazer, né? Tá desocupada, tá sobrando horário para ela ficar prestando atenção na vida dos outros. Então, não leve isso pro lado pessoal. E por fim, fique aberto para sugestões, mas não aceite todas elas. Se você aceitar todas as sugestões, você está caindo lá naquele negócio de querer ser aceito pelo grupo. Nem todas as sugestões se encaixam no seu perfil. Nem todas as sugestões vão fazer sentido para você. Então, aceite só aquilo que fizer sentido para aquilo que você planejou para o seu futuro, aquilo que planejou para você. Não fique aceitando qualquer sugestão só para se sentir pertencente, para sentir pertencimento a um grupo. Isso só vai te fazer mal. Né? O fato é, se você tem um plano, uma estratégia para usar suas redes sociais, que você vai usar isso como uma ferramenta que vai te ajudar a atrair os melhores pacientes para o seu consultório, você precisa ter consciência de que o julgamento pode existir. Na maioria das vezes vai existir. E ele só vai fazer qualquer tipo de estrago ou atrapalhar a sua caminhada se você deixar que isso aconteça. Se você se deixar afetar por essas críticas que vão aparecer, por essas reclamações, esses julgamentos que podem aparecer. Tá certo? Vou ficando por aqui, nesse nosso bate-papo. Um grande abraço e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.